Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, Juízes de Israel, capítulo 6. Glória a Deus. Juízes capítulo 6. Quem achou, diga amém. Aleluia. Eu vou aguardar até uns irmãos aí na misericórdia. A partir do verso 1. Diz assim a santa palavra: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subia contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, ó Deus, eis a tua santa palavra. Senhor, ela é poderosa, viva e eficaz. E a tua palavra, não eu, tenho o poder de transformar mentes, corações, Senhor, dar destinos, Senhor, curar pessoas enquanto eu prego, Senhor, toca em corações, cure pessoas, Deus, porque a tua palavra ela é poderosa. Deus, em nome de Jesus, toma esse altar que é teu por honra e direito. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Ministra sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. E a igreja diga: com a sua Bíblia sobre o seu colo, aplauda a palavra de Deus. Quando você ouvir falar de midianita e amalequita, os amalequitas são descendentes de Esaú, que é irmão de Jacó. E os midianitas, mais uma vez, quando o homem ele toma decisões precipitadas, como no caso de Sara, que dá Agar para Abraão para ter filho com ela. Abraão tem um filho com uma serva chamada Quetura, e nasce entre eles nasce Midian. Daí nasceu um povo também árabe, chamado midianitas. E esse povo ele fica numeroso. Os amalequitas já é desde o princípio, e são povos extremamente hostis. E após a morte de Josué, porque você sabe que Moisés, no livro de Deuteronômio significa repetição de leis. Moisés está aquém do Jordão com o povo, e ele repete tudo o que Deus tinha feito, toda a história, desde o início, desde quando eles entraram na terra, no Egito. Então, tudo o que Deus fez, fez com esse povo, todos os milagres, Deus ter tirado eles de lá, a peregrinação pelo deserto.
Então Moisés senta com o povo e repete tudo, e lembra o Deus de vocês, porque havia ali gerações renovadas que não conheciam o Senhor. Então Moisés ele repete, mas Moisés ele não entra em Canaã, você sabe. E aí então Deus toma Moisés morre, e aí Josué assume o povo. E Josué então, algumas tribos, já havia explicado isso aqui, ficam antes do Jordão, a maioria delas atravessa o Jordão, com Josué, e elas atravessam o Jordão e começam a conquistar Canaã. E ali tinha amorreus, tinha vários povos que estavam num lugar que não eram deles, né? Se fosse hoje em dia, você fosse um fazendeiro, a sua terra tinha sido invadida pelo povo do MST, e aí você ia ter que expulsar de lá, não é verdade? E eles estavam numa terra que não era deles. E Deus então havia dado ao povo de Israel a autoridade, no nome do Senhor, para tirar aquele povo e eles habitarem naquele lugar. Diga amém por isso. E o povo está ali desfrutando daquilo que havia prometido há muitos anos, onde Deus havia prometido a Abraão. Você lembra da história? Que iria introduzir um povo na terra que mana leite e mel. E então esse povo que agora está entrando na terra, no lugar, no sonho do coração de Deus para eles, o melhor de Deus para eles. Eles estão naquela terra, e enquanto Josué estava vivo, ok, mas quando Josué morre, o povo começa a se perder. Tem gente que está muito ligado à liderança, isso é bom. Toda a Bíblia Sagrada existem líderes, e existem aqueles que obedecem, que estão com o seu líder. Mas irmãos, há pessoas como no caso aqui, o povo de Israel, que não tem certeza ou não tem segurança, não está alicerçado na rocha, que é Jesus. Esse povo então, quando Josué morre, eles começam a se perder, começam a desviar, porque o líder que Deus havia levantado após Moisés também morreu. E há pessoas assim, quando o líder não está perto, quando o líder não está cobrando, se não houver uma cobrança diária, ligações, ele quer e às vezes desvia. Porque por mais que a gente diga para eles, olha para Cristo, olha para a cruz, Jesus é quem pagou o preço pela tua vida, ele precisa de pessoas que lhe peguem a mão e conduzam. Tem dificuldade de caminhar sozinho. Até aí tudo bem. O que aconteceu é que Josué morre e o povo se perde. E eles fazem alianças com alguns povos que estavam na terra de Canaã. E eles fazem aliança e começam a adorar os deuses daqueles povos. E na Bíblia Sagrada, quando Deus ele institui no Monte Sinai os 10 mandamentos, Deus frisou muito bem, onde você vai ler também no Salmo 115, e onde o povo se perde no livro de Êxodo capítulo 32, Deus frisa quando dá os 10 mandamentos a Moisés, que o povo não podia trocar Deus por outros deuses. A idolatria era algo que mexia com Deus. Deus, ele não compactua, ou muito pelo contrário, Deus odeia a idolatria. Se tem uma coisa que o povo de Israel fez e por isso pagou caro, foi porque, pastor? Porque eles não adoravam a Deus, não só porque não adoravam Deus, mas adoravam outros deuses, e toda vez que eles trocavam Deus por outros deuses, isso mexia com o Senhor, entristecia o coração de Deus, e eles pagavam pelos seus atos. Amados, no livro de Juízes, Deus levanta Débora junto com o rei Baraque, e aí livra o povo dos inimigos. Depois Deus levanta um outro juiz, Otiniel, depois levanta Eude. Todos eles se levantaram para livrar o povo de Israel, que volta e meia desviavam, começavam a adorar outros deuses, e aí Deus permitia que os inimigos os oprimissem.
E após um descanso de 40 anos, que está no versículo 32 do capítulo 5, após um descanso de 40 anos sem guerras, sem idolatrias, o povo começa a se perder. E então, amados, o povo começa a fazer algo que era mau aos olhos do Senhor, como está o versículo 1. E aí no versículo 1 está dizendo que Deus então entregou o povo na mão dos midianitas. E aí, irmãos, após esse período de paz, Deus permite que os midianitas e os amalequitas entrem e comecem a oprimir Israel. Ao passo que eles começaram numa terra que mana leite e mel, eles estavam passando fome. Talvez, irmãos, você alcançou o sonho de Deus para a tua vida, você lutou tanto para conquistar, seja ministerial, financeiramente, seja o teu matrimônio. Talvez você conquistou a tua casa e às vezes você está num lugar onde você tanto lutou e era para você ser feliz, e você está passando por sofrimento. Como é possível? Porque às vezes você lutou, chorou, estava no monte. Quantos pregadores, cantores eu conheço em toda a história que eu tenho no Evangelho, que estavam orando no monte, estava chorando: Deus, me dá uma oportunidade, que o meu louvor seja conhecido, que a minha palavra, Senhor, alcance. E quando Deus os levanta, Deus sopra o seu nome, eles desviam. Quando chega no lugar da promessa, onde é para só adorar a Deus, se alegrar com o Senhor, adorar a Deus por isso, viver uma vida de paz, que era o que Deus planejou para eles, eles estão sofrendo. Por quê? Pela sua desobediência. E irmãos, nos capítulos anteriores de Juízes, diz que esses povos que estavam lá na terra de Canaã, Deus permitiu que eles estivessem lá, porque esses povos eram idólatras, e Deus permitiu que eles ficassem lá, que não fossem expulsos, para provar o coração do povo. E aí isso me lembrou que quando Deus faz o jardim do Éden, Deus deixa uma árvore lá que é do conhecimento do bem e do mal. Para quê? Para provar o coração do homem. E Deus faz prova conosco. Tem situações que você diz: Deus, tira isso de perto de mim. Eu não preciso, eu não posso fazer isso, eu não posso estar nesse lugar, senão eu vou desviar. Justamente Deus quer provar o teu coração. Às vezes vem lutas, vem provas. Quando Deus coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para que o homem comesse, era para que ele entendesse que obedecer é melhor do que sacrificar, para que ele entendesse que a obediência é mais forte, como eu preguei da última vez, do que sacrifícios. E eu disse: como adianta você jejuar, orar, subir os montes, se você aqui embaixo não obedece a Deus? A palavra é regida por princípios. O reino de Deus, o governo de Deus é regido por princípios, lei da semeadura. E quando você semeia a obediência, colhe o fruto da obediência. E então, irmãos, esses povos estão lá e eles começam a andar com pessoas. E você já viu, quando você vê um grupo de roqueiro, né? Hoje é difícil ver. Todo mundo anda igual, né? E se você andar lá, você vai ficar igual a eles. E aí no passado aí tinha um grupo do Zemo, é o pessoal que botava o cabelo assim, ó, em cima do olho. E aí tem o pessoal do hippie. Cada tipo de pessoa que escolhe, né, aquilo que acredita, a forma de vestir, ela tem as suas características. E Deus quer olhar para o seu povo e ver quais são as suas características. Quem é você que anda com Deus? Quando anda esses grupos e eles escolhem, eles vão andar exatamente daquela maneira, com aquelas características. O problema é que muita gente que é servo de Deus não tem característica. Você não sabe se é ou não é. Antigamente olhava para as pessoas e dizia assim: você é um crente. Era muito recorrente você ouvir: você é crente, não é? Hoje em dia é difícil. Não é porque você tem que se vestir, né, irmãos, tão tradicional,
botar um vestidão no pé, ou andar mal vestido. Mas é como você fala, como você anda, como você trata as pessoas, qual é o teu caráter, são as características daqueles que andam com Deus, ou deveria ser, irmãos. O problema é que Deus permite que nessa terra habitem povos idólatras, sim, mas não era para o povo se misturar com eles, era talvez para o posicionamento deles, fazer com que esse povo viesse adorar a Deus. Não que eles fossem adorar os seus deuses. Irmãos, se as companhias que você tem te levam para longe de Deus, estão te influenciando de uma maneira ruim, sai daí de perto. Às vezes tem um ambiente de trabalho, às vezes as mulheres têm um ambiente de trabalho, o homem é mais fechado, né, de conversar com o seu amigo, mas às vezes as mulheres estão num ambiente de trabalho, aí tem outras mulheres, e aí conversa daqui, conversa de lá, né, aí chega triste. O que aconteceu? Nada não. O que foi? Briguei com meu marido. Aí ela, fica assim não. Aí começa, ele não te merece. Aí mostra a foto, quando não é um cara bonitão como eu e o Bruno assim, se for feio vai falar assim, é muito feio para você, menina, está sofrendo por isso? Aí começa, irmão, a influência. E eu estava conversando uma vez com jovens, eu disse assim, e os jovens foram para um determinado lugar, numa igreja que eu passei uma vez, eles foram para um determinado lugar, e um começou a fazer uma besteirinha, outro começou a fazer uma besteirinha, e aí pronto, fizeram uma besteirona. E aí depois chegou ao ouvido do pastor, a bagaceira foi, se instaurou. E eu disse assim, qual é o jovem? Eu reuni eles e falei assim, qual é de vocês que poderia de se levantar? Não havia um entre vocês que podia se levantar. Ei gente, não vamos fazer isso não. Nós somos jovens crentes, somos de Deus. Ninguém se levantou, se posicionou por Jesus. E aí depois quer que Jesus se levante e diga assim, ei, está curado. Ei, a tempestade da tua vida vai parar. Ei, te dou uma bênção. Não se posiciona com Jesus, mas na hora que aperta, Jesus, por quê? Senhor, muda. Ei, irmão, qual é a característica que você tem? Se você anda com Jesus, ande, seja como Ele, se pareça com Ele. E então, irmãos, pela idolatria, os midianitas, amalequitas, e homens do Oriente, os árabes, invadem, e na terra que mana leite e mel, que era para eles estarem plenos, felizes, ricos, prósperos, estão passando fome. Não é que não tinha mais gado, mais as ovelhas, as fazendas, não, muito pelo contrário, eles estavam trabalhando pela comida. Pastor, no lugar da terra de mana, leite e mel, pode, tudo isso por causa da desobediência. Você pode passar lutas no lugar que Deus planejou para você ir, sim, porque Deus te dá o caminho, Deus prepara a terra, Deus te abençoa. E aí tem gente que luta para casar, chora para casar, que faz de tudo, quando entra no casamento, começa a reclamar do esposo e da esposa, essa coisa, esse traste, esse homem, essa mulher, e aí não dá um ano de casamento, já está no gabinete reclamando, querendo separar, pagou festa cara, namorou 10 anos, comprou presentes, viajou, fez até negocinho antes de casar, talvez, não nessa igreja, lá no Oriente. E aí quando casa, meu Deus, que cerimônia linda, chora, todo mundo chora, até eu choro. Mas aí, irmãos, quando é para se posicionar, entender que a vida a dois não é fácil, mas que Deus está na frente, não querem chutar o balde. Estão na terra que mana leite e mel, agora podem fazer as coisas sem pecado. Pode andar de mão dada, pode beijar e dormir junto e acordar junto. Está na terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que o homem que acha uma mulher alcançou a graça de Deus. Aleluia, eu alcancei.
E aí, irmãos, quando está na terra que mana leite e mel, está no melhor de Deus, está reclamando, tem gente que estava passando fome, Deus abriu uma porta de emprego. Sabe o que aconteceu? Eu estava com uma irmã no gabinete, ela falou: pastor, eu estou desempregada há 2 anos, e eu falei assim: vamos fazer uma prova com Deus. Eu falei assim: vamos fazer uma prova com Deus então. Pastor, estou desempregado, estou desviada. Tudo bem. Eu falei assim, isso foi numa quinta-feira. Eu falei assim com ela: ó, você vai voltar para Jesus hoje. Isso antes do culto. Eu falei: tu vai voltar para Jesus hoje. Se Deus está nesse negócio, pastor, está muito difícil voltar para Jesus. Eu falei: ó, você está desempregado, você está tudo ruim, então vamos tentar resolver. Se você voltar, firmar nessa igreja aqui hoje, decidir isso hoje no teu coração, vão te chamar para trabalhar amanhã. E aí ela falou: então tá bom, vou voltar para Jesus hoje. E aconteceu. Eu falei: Jesus, e agora? Jesus. Irmão, quando foi no domingo, ela veio nos procurar e falou assim: pastor, na sexta-feira me chamaram para trabalhar, eu começo na segunda. Diga glória a Deus. Irmãos, e a chateação de Deus com esse povo. Se você olhar no capítulo 2, versículo 39, não precisa olhar agora, eram pecadores reincidentes. Está escrito, não sei se a tua versão é corrigida, revista, atualizada, mas talvez um sinônimo. Na minha está escrito reincidentes, eram pecadores reincidentes. Tem gente, irmãos, que está pecando. João diz que nós não podemos ser escravos do diabo. Pastor, a Bíblia diz que não há um homem sequer que não peque. É verdade, se disser que não peca, é mentiroso. Mas é diferente, irmãos, daquele que é escravo, vive pecando. Nós pecamos porque Jesus disse que até no pensamento a gente peca. Mas eu não sou escravo do pecado. João disse: não sejam escravos, porque Jesus veio libertar o pecador. Jesus veio fazer vocês livres. Irmãos, tem gente que é escravo do pecado, vive pecando, é reincidente. Vou te avisar, quer pecar, não tem problema. Vai chegar midianita, malequita e vai roubar tudo que você tem. Mais um aviso: aqueles que buscam viver em santidade, aqueles que buscam a paz, aqueles que buscam estar aos pés de Jesus, que não precisa que eu pegue-lhe a mão e carregue, mas que entende que é servo do Senhor, que foi chamado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Ei, você que anda em santidade, você vai colher os frutos da santidade. Diga glória a Deus. Capítulo 6, versículo 12. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava numa cova, e ele estava preparando o trigo que ele havia colhido, e ele estava numa cova porque estava escondido, preparando a comida para a sua família, para poder tirar o trigo e fazer o alimento para a sua casa, levar o alimento. E ele estava numa dureza, irmãos. E Gideão era jovem. Talvez ele nem tinha adorado Baal, mas ele estava pagando um preço pela nação. Também estava pagando preço pela nação. E eu vou dizer, irmãos, você que é pai e mãe, você pode tomar a decisão que você quiser, brigar na frente dos seus filhos, não vir para a igreja, não querer adorar. Você pode fazer tudo isso, mas preste atenção, talvez os seus filhos que não têm essa culpa, paguem pela tua decisão. Você pode ficar em casa reclamando da igreja, você pode dizer assim: eu não vou hoje, está chovendo. Os teus filhos estão olhando para você. E aí quando eles crescem, crianças que não querem estar na igreja, jovens que não querem estar na igreja, ou que são apáticos na obra, talvez porque eles olharam para você. Irmãos, quando nossos filhos pequenininhos, Sara e a Débora,
elas miudinha, a gente não deixava correr pela igreja, botava do nosso lado na hora do louvor, levanta a mão filha, levanta a mão e adora a Deus. A gente mesmo, vou te dizer, a gente às vezes nem adorava tanto, porque a gente ficava preocupado para ensinar elas, mas hoje, são adoradoras, servas do Deus Altíssimo, aprenderam, porque os seus pais lhes ensinaram. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando ele tiver velho, adulto, não vai se desviar dele. Os seus filhos não vão cumprir tudo que você fala, mas tudo que você faz é provável que eles cumpram. E aí, irmãos, quando Gideão está ali malhando trigo no lagar, chega ao Senhor e aparece para ele ali, encarnado. Algumas correntes teológicas que era um anjo, outros o próprio Senhor encarnado, porque daqui a pouco o texto vai falar Senhor com S maiúsculo, e dá a pensar, mas isso não é o que nos preocupa hoje. Mas chega ali o anjo do Senhor ali, vou dizer assim, chega para ele e diz assim: paz do Senhor, irmão. Eu vou conjecturar um pouquinho. Paz do Senhor, Gideão. Ele, paz para você, para mim não. Varão valoroso. Ah, não, isso não. Homem de fé, cadê? Você é um pregador, não. Não, você tem chamado. Não. Não sou. Você não sabe. Peraí, onde você estava nesses últimos meses? Onde você estava nesses últimos meses para falar isso comigo? Porque você não está vendo a aflição do povo, não? Você não está vendo o que a gente está sofrendo? Irmãos, e nós olhamos as circunstâncias, o Senhor estava olhando quem Ele era na essência. Talvez você mesmo não consiga enxergar isso. Deus está vendo um homem de fé, um varão valoroso. Quando Jesus entra no barco de Pedro, Ele estava vendo um pregador, um apóstolo. Talvez Deus esteja entrando no seu barco hoje, olhando um apóstolo, um pastor, um ministro, um servo de Deus, alguém usado para curar pessoas, alguém usado para transformar pessoas. Mas quem precisa ver isso? Você! Talvez o Senhor esteja entrando no seu barco, olhando e vendo quem você vai ser nele. Mas é difícil quando a luta está grande você enxergar isso. Era difícil Gideão olhar para si mesmo e dizer, eu, varão valoroso? E ele conjectura, ele diz assim, não, eu não. Tu é um varão valoroso? Não, não sou não. Porque se eu fosse, eu não estava passando essa luta. Ai, irmãos, o resultado, a solução chegou dos céus para Gideão. O fim da prova, da luta, chegou para Gideão. Mas Gideão estava gastando tempo falando dos seus problemas. E aí me lembra lá em João capítulo 5, se eu não me engano, onde um homem no tanque de Betesda, Jesus chega ali perto dele. O que você quer, meu filho? Ele diz assim, ele entra numa outra história. Ele entra numa outra história e ele diz, ninguém me joga ali, então eu fico aqui esperando, sabe? Sou coitado, E aí Jesus está assim, o que você quer, meu filho? Não perca tempo, diz que você quer. E ele estava dizendo, ninguém me joga ali, eu estou aqui, 38 anos. Gideão estava dizendo assim, não, eu não sou varão valoroso não, eu estou aqui, essa luta aí, com solução diante de você. Sabe, irmãos, talvez já chega de você ficar contando os seus problemas para as pessoas, ou até mesmo de ser repetitivo. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, porque os fariseus estavam orando repetitivamente, vãs orações. Jesus falou assim, então vou estabelecer uma oração aqui. Se vocês têm dificuldade de conversar com o Pai, deixa eu estabelecer uma oração. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, talvez comece a oração toda vez, Senhor, estou na luta, tá bom, meu filho. Mas não tem uma oraçãozinha dizendo, Senhor, Tu é lindo, hoje eu só quero dizer que Tu é lindo e maravilhoso. Senhor, eu só quero agradecer.
Porque, irmãos, antes que você chegue diante do Senhor, a Bíblia fala, se você, teu Pai que te vê em secreto te recompensa. Quando você chega diante de Deus, Ele já sabe de toda a tua vida, das tuas causas. Diga glória a Deus. Será que Paulo e Silas precisavam desenhar para o Senhor que eles estavam na prisão? Não, eles abriram sua boca naquele momento e adoraram o nome do Senhor. Eles não disseram: Deus, que é isso? O que nós estamos passando? Tomamos uma surra, estamos aqui numa vergonha nessa prisão. Não, irmãos, eles adoraram o nome do Deus Altíssimo, e então Deus tirou eles daquela prisão. Em nome de Jesus, você pode contar sim para Deus seus problemas. Se você tiver um amigo íntimo, o teu discípulo, o teu pastor, pode contar, irmãos. Mas espera aí, amanhã muda, irmão. Amanhã começa a dar glória a Deus, porque Deus vai te tirar disso. Versículo 14, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, não te enviei eu? E aí Gideão diz assim: ah, Senhor meu, ó céus, ó vida, ó azar, eu vou livrar com o quê? Eu vou livrar? Versículo 15. Mas com o quê? A minha família é a mais pobre. Irmão, ele continuou contando a história. Você não sabe de nada. Vou te contar a minha história, senta aí. Já traz logo um balde e bota de aqui, ó, que vai cair muita lágrima. Não traz nem lenço, não, traz lençol. Não, eu vou te contar. Eu sou menor da casa do meu pai. Sentimento de incapacidade. Irmãos, se fosse hoje em dia, Gideão ia dizer: ah, ó, eu tenho uma acusação contra ti, hein? Até dei uma anotada aqui. Está previsto, é crime, previsto no caput do artigo, é caput que fala? Caput. Do artigo 133 do Código Penal Brasileiro, abandono de incapaz. Eu fui abandonado. Sou menor da minha casa, não tem pai, mãe. Eu fui abandonado, você não sabe. Abandono de incapaz. Irmãos, sentimento de abandono. Deixa eu falar uma coisa para você: você nunca foi abandonado por Deus. Você pode ter sido abandonado pelas pessoas, mas está registrado: Deus nunca te abandonou. Você já quis abandonar Deus e já abandonou Ele, não. E não me diz que na luta Ele te abandonou. Está escrito, a gente passa a luta, irmão, como diz o livro de Provérbios, de que se queixa o homem não ser dos seus próprios caminhos, das suas escolhas. Isso é nossa escolha, abandonar ao Senhor e passar nossas lutas. E aí, irmão, sentimento de incapacidade. E aí ele diz assim: vai nessa tua força. Qual força? Não, você vai resolver o problema. Não, eu resolver o problema da nação. Eu estou tentando comer, meu filho. Eu estou tentando trabalhar só para comer. E aí, porque nesse momento, querido, eles já tinham sido abalados física, financeiramente, emocionalmente, com surras, tinham sido abalados fisicamente, financeiramente, porque a sua plantação e os seus animais. E se tem uma coisa, você sabe sobre a festa das colheitas? Por que festa das colheitas? Entre toda a parte espiritual que tem, Israel, você sabe que é uma terra, é um deserto abençoado por Deus. Então a colheita para eles, e a chuva e a colheita para eles é uma festa. Tem tudo que é espiritual que envolve, a pastora Érica já explicou aqui, mas porque é uma festa, porque é Deus confirmando a bênção sobre aquela nação. Eu estava falando que alguns anos eu fui
com a pastora Márcia no Ceará fazer obra missionária. Fomos 3 vezes lá no sertãozão. Irmãos, lá nesse lugar chove 2 vezes por ano. Então a gente aqui, uma chuvinha, a gente, olha que chuva, que droga, não dá para sair, não dá para ir na praia. Irmãos, quando chove eles choram, eu estive lá. Quando chove para eles é uma bênção. Sabe qual é? Quem é aqui do Nordeste, Norte, Nordeste sabe disso. Lá nesse lugar, a água cai, a primeira chuva, e normalmente quando chove, chove 2, 3 dias direto. E a primeira chuva que cai no telhado, todas as casas têm uma calha. E a primeira chuva cai no telhado é para lavar dos excrementos dos animais, dos pássaros, dos morcegos que tem muito. E aí cai ali, e aí quando cai a primeira chuva lava, eles fecham para não ir para a cisterna. Quase todas as casas têm uma cisterna feita pelo governo, fora o cacimbão. Quem sabe o que é um cacimbão? Tem gente que dá rindo. E aí, mas tem a cisterna que o governo faz, e aí cai a primeira água, eles fecham lá na frente para não entrar na cisterna, e aí deixa essa água embora. Quando cai a segunda chuva ou no outro dia, então eles abrem o compartimento e enche. Para eles isso é uma bênção, irmãos. O cacimbão para eles, que é um poço com aproximadamente 3 metros de diâmetro, e para chegar lá na água, talvez na sua casa, quem é antigo aqui ou morou em Nova Iguaçu, lá tem muito poço, aqui nem pode furar, né? E aí você fura, lá na terra de Nova Iguaçu, em alguns lugares, você fura 10 metros, já tem água pra caramba. Lá eles furavam 20 e tantos metros, e tem que ser com dinamite, explodiam, tirando as pedras. A água para eles é uma bênção, e nós reclamamos da água. Aqui em Israel, a festa das colheitas, porque a colheita é uma festa, quando vem chuva é uma bênção, e eles quando colhem é uma festa, irmãos. Então não havia mais festa, porque não tinha mais colheita. Tinha colheita sim, mas quando eles colhiam, vinha um inimigo e roubava. Você já passou por isso? Você luta, você luta, e quando você vai pegar o melhor de Deus, ou quando você recebe a tua bênção, vem o inimigo e leva. Ou quando você pensa que você ia entrar num lugar em Deus maravilhoso, o inimigo vem e rouba. Assim eles estavam frustrados, emocionalmente instáveis, eles tinham medo, vergonha, porque eles estavam sempre na iminência de na hora da colheita chegar os inimigos. Mas em nome de Jesus, querido, mas tudo isso, irmãos, tem um preço que eles fizeram lá, que eles estavam pagando pela sua desobediência. Mas aquele que voltar hoje, irmãos, eu quero trazer para você aqui, aquele que voltar hoje para os braços do Pai, aquele que se consertar dos seus pecados, em nome de Jesus, Deus vai livrar você de toda a ação do diabo, dos demônios, de tudo que tem te roubado. Quando passava esse exército, sabe como é que eles passavam? Os midianitas e os amalequitas, eles vinham com as suas cabanas, com todo o povo, com o exército, com todos, os seus animais, eles vinham, irmãos. Era uma estratégia para desestabilizar o povo. Não entrava só o exército matando tudo, eles não queriam só matar, só roubar, não. Eles queriam tirar a estabilidade emocional. Sabe o que acontece É diferente quando uma pessoa chega assim, é ruim, né? Passar por um assalto. Me dá o celular, me dá o celular. Fica calma aí que, tô aqui, você me dá o celular, né? Um ladrão bem educado. Ele diz assim, fica na moral aí e tal, me dá o celular, o dinheiro, não vai acontecer nada, fica na moral. E aí você cai, o cara assim, fica tranquilo, não vai acontecer nada, não. E você, não, fica calmo, relaxa. Aqui, estamos juntos. Estou fazendo só o meu trabalho, você me entrega, e aí você vai embora, e você chega em casa, você vai na delegacia, fala, me roubaram, o que ele fez? Foi nada, ele foi até legal, né? Já viu gente falando isso? Não, ele foi até educado, não fez nada, levou o celular, levou a carteira, meus documentos, mas não fez nada. Mas não é diferente do que alguém entrar no seu carro? Uma vez eu estava rodando há uns 2 anos atrás, e pouco, estava rodando de Uber e peguei 2 meninos lá na Barra,
lá no Recreio, no pé da praia da Macumba. Tinha que ser na praia, tinha que ser na Macumba, irmão. Sei para que eu fui passar pé da praia da Macumba. Tinha que ser agora comigo. Gente, o que eu fui fazer na praia da Macumba? Já não é bom o negócio, está dizendo. E eu, jovem, estava na praia da Macumba. E aí entraram no carro, irmãos. Quando entraram no carro, já botaram uma faca no meu pescoço e anunciaram o assalto. Foram comigo até o tal de Estrada de Paciência, lá para depois, do lado de Campo Grande, que eu nem conhecia esse raio desse lugar. Não tem ninguém aqui de lá não, né? Lugar abençoado, aleluia. Esse lugar abençoado, irmão. O cara foi, aí irmão, aí você já desce do carro como assim? Quando eles falaram para eu descer do carro, irmão, eles, acho que eles não estavam com arma de fogo, mas estavam com faca. Mas aí você já desce do carro como? Irmão, você já desce de flash, correndo para qualquer lugar. 2 horas da manhã, tu já desce correndo assim, meu irmão. Eu já corri assim, já pulei assim no meio fio assim, fiquei escondido perto de um muro. Aí tinha um cara que chegou, um cara assim para pegar o ônibus, a van para ir para o trabalho. O cara chegou assim com a mochila. Aí eu já fiz assim, eu falei assim, quem é você? Ele, eu não vou ao trabalho. O que aconteceu? Eu falei, fui assaltado. Aí o cara assim, que é isso, cara? Fica calmo. Eu falei, eu tô querendo. Aí você já fica traumatizado. Aí veio o carro da polícia, eu parei do outro lado, parei o carro da polícia. E aí eu falei assim, eu quase entrei na frente do carro da polícia. Eu falei, acabei de ser assaltado, tem 10 minutos. Aí os caras entraram aí, eu falei, vocês vão onde? Atrás dele. Aí eu fiz assim, sem brincadeira, eu fiz assim no banco de trás da polícia. Assim. Estava traumatizado, irmãos. E aí toda pessoa depois que entrava no carro, que eu ia pegar, eu ficava olhando assim. Ficava olhando, se fosse 2 garotos, então eu não pegava. Não. Traumatizado. Quando chegavam os midianitas e os amalequitas, eles não chegavam para roubar só, eles entravam com o seu povo, pode ler, está escrito, entravam até com o seu gado, os seus animais, entravam assim, ó, invadindo, porque eles não queriam, às vezes, irmãos, o diabo não quer só roubar, porque está escrito na palavra, ele veio para roubar, matar e... Ai, irmão, mas tem um hoje aqui, que chama-se Jesus de Nazaré, que veio para te dar vida, e vida em abundância. Porque o diabo não quer só te roubar, ele quer destruir os teus sonhos, matar você, irmão. Se eu fosse, eu sei que, não vou mudar um tio na palavra, mas... se eu fosse aqui, olhar para o nosso português, para a gente ter uma linha de pensamento, de raciocínio, eu ia dizer, o diabo veio roubar, destruir e depois matar, com tudo que é teu. Mas graças a Deus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas está aqui, diga glória a Deus por isso. Irmãos, quando Gideão então entende, porque ele faz uma prova, então quando ele entende quem é o seu chamado depois da lamúria, por causa da decepção, da frustração, por causa, irmãos, da instabilidade emocional, é difícil num culto, você acreditar no que os pastores estão falando para você. É difícil a gente sentado aí acreditar, você é um homem valoroso, você é uma bênção, ei, você, irmão, é um campeão, você é um vencedor. Às vezes, dependendo da situação que você está vivendo, talvez você até hoje tenha vivido luta após luta, lutando só para comer. Já viu aquela história, o marido deixa R$50 com a esposa, agora nem mais 50, né? Ela fala, eita, que o marido deixou 50 em casa, que marido maravilhoso. Quando ela vai acender o fogo para fazer o café, acabou o gás, miserável. Já sabia que o gás ia acabar. Ela pensou que ia fazer o cabelo, irmão, vai ficar com o cabelo para cima, que o gás acabou. Talvez você tenha vivido assim, meu irmão, só água sobrou, meu Deus, esse mês sobrou 100zão, irmão. Sobrou 200, sobrou 1000, acontece alguma coisa, você, tá muito bom para ser verdade, porque você está acostumado a perder midianita, malequita, vim te roubar,
Mas, irmão, não pode acostumar com isso em nome de Jesus, porque você vai começar a se acostumar com mudança. Você vai se acostumar a viver o melhor de Deus. Se você entende que Deus quer te colocar, ou que você chegou no melhor de Deus, numa terra boa, que dá para prosperar, ei, irmão, muda o teu pensamento. Não é um pensamento de escravo, um pensamento de quem está sendo roubado todos os dias pelo midianita, pelo amalequita. Não, é um pensamento de vitorioso, porque quando sair a palavra do altar e diz: ei, você é corajoso, ei, teu casamento está salvo, ei, você vai prosperar, ei, você vai crescer, e você vai dizer: é comigo que está falando. E aí, querido, louvado seja Deus. Versículo 36. O que acontece? Gideão começa a fazer umas provas com Deus. E é assim, quando Deus te chama para algo e você tem dúvida, o Senhor, Ele é paciente. Diferente de Noé, Deus dá uma palavra para Noé, que ele ia salvar um povo, que ele ia colocar aquele povo, que ele ia salvar a sua casa, Deus ia enviar uma chuva, e Deus chama Noé para uma missão, e Deus, na Bíblia Sagrada, leia o livro de Gênesis, Deus falou apenas uma vez, passa-se aproximadamente 100 anos, Noé, com as suas mãos calejadas, doendo, de um trabalho que Deus chamou ele para fazer. Quando Noé acordava de manhã, imagina ele falando: ei, meus filhos, vamos lá, vamos trabalhar, vamos cortar a madeira. E eles: pai, nós já estamos cansados, a nossa mão cortada. Talvez você está cansado do trabalho da vida, mas talvez você carrega no seu coração uma palavra. Deus falou uma vez com Noé e cumpriu, irmãos. Se Deus pode ter falado apenas uma vez com você e cumprir, entenda, se Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida, independente das lutas, do trabalho que dá, das mãos machucadas, Ele vai cumprir. Mas Gideão não, Gideão tem as suas dúvidas, é homem natural, é carnal. Deus tem paciência com Gideão. E aí Gideão faz prova com Deus, algumas provas, depois você lê todo o texto. E aí então Deus responde. Gideão entende. Talvez, irmãos, você está com dúvida: Senhor, será que é para eu ir para lá, para lá, assumir isso, não assumir? Será que eu caso? Será que eu tomo isso? Será que eu abro aquilo? Senhor, será que eu vou? Irmãos, não tem problema. Se Deus falou contigo, Ele tem amor à tua vida e Ele quer que você cumpra o que Ele colocou no teu coração. Não tem problema. Ele vai falar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. O que Ele não vai permitir, irmãos, o que você não pode permitir é perder essa palavra. E se Deus quer cumprir, Ele vai usar você. E aí, querido, no capítulo 7, eu vou terminar já. No capítulo 7, Gideão, então, ele faz um chamado. Ele chama: ei, quem vai comigo para a guerra aqui? Junta 32 mil. Se ajuntam 32 mil homens com a espada, junta assim: vamos lá, Gideão, estamos contigo. E aí Gideão fala assim: olha, deixa eu fazer aqui, 32 mil é gente pra caramba, ô glória, quantas pessoas tem para fazer esse evangelismo, é muita gente, hoje vai ser maravilhoso, tem muita gente aqui para ajudar, para arrumar, para fazer, tem muita gente comigo, ó. Quando Gideão fala assim, ó, os inimigos são terríveis, quem aqui está com medo? Gideão fala assim: eu vou dar uma voltinha só. Eu estou falando, tá, irmão? Vou dar uma voltinha só. Pum! Ué, 22 mil foram embora. 22 mil, meteu o pé, ficou 10 mil. Ele falou assim, ó, quem aqui está com medo, vai embora. 22 mil, capinou. Ficaram 10 mil. Deus falou assim: Gideão, se você for nessa guerra, fosse com os 32, ia dizer, o povo de Israel sabe lutar, iam esquecer de mim. Deus é tremendo, né? Ficou 10 mil, Gideão, tem muito, Senhor, 10 mil pelo menos, Senhor, como é que eu vou conseguir, Senhor? Não, olha só, Gideão, se você for com 10 mil, vão dizer assim, 10 mil, os caras são fortes, hein? Lutam pra caramba, ó.
E aí faz uma prova no riacho ali, e voltam 9.700 homens voltam para casa. Ele fica com 300 homens. Talvez, irmãos, a sua força está reduzindo. Talvez quando você estava bem, Deus não fez tantos milagres. É assim, sempre foi assim conosco, com a minha casa. Deus não fez tantos milagres. Deus fez milagres. Maiores milagres Deus fez é quando a gente estava sem força nenhuma. Deus, acabou. Eu não tenho nada. Estou vazio das minhas forças. Eu não tenho nem palavra para dizer. Fala aí, irmão, dá um glória aí. Estou cansada. Mas você entende que você depende de Deus? Sim, mas eu estou sem força até para orar. Irmãos, maiores milagres, e na Bíblia Sagrada eu já disse isso, quando alguém diz assim, não só pela incapacidade, o sentimento, mas diz assim, Deus, eu sou o menor da minha casa. Deus tem algo especial com pessoas assim, que dizem, Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, mas eu entendo que em Ti posso todas as coisas. Deus, irmãos, tem algo especial quando você sofre, despezinham, quando você passa luta, e mesmo assim você não sai da presença de Deus, e você diz, Deus, eu estou fraco, e Deus diz assim, então, diga o fraco, sou forte. Deus tem algo especial. Eu não estou falando de classe social, de quem tem dinheiro ou não tem, mas porque até quem tem dinheiro passa luta, e nem às vezes o dinheiro resolve problemas. Eu estava no outro dia com um rapaz no meu carro, eu peguei lá na Barra, mas não foi na Praia da Macumba, e levei um rapaz militar, novo, mas já alta patente, levei ele para Vila Militar, e ele estava conversando, e eles têm dinheiro, os pais moram em Brasília, e tem casas e tal, e ele falando da irmã dele, uma jovem de 20 e alguma coisa, ele falou, minha irmã é muito bonita, formada em não sei o que, eu esqueci, e ele falou, está com depressão, tentou se matar 3 vezes, ai irmãos, está vendo? Diga glória a Deus, pela tua vida, diga glória a Deus, tentando se matar, está vendo que isso não resolve? Está vendo que não adianta você entrar em luta, em guerra interior e querer acabar com a tua vida, mas é bonito você dizer, Deus, eu não tenho nada, mas olha, eu sei que tudo tu podes. Jó não tinha nada mais. Se você atentar num detalhe da palavra, Deus começou a mudar o cativeiro de Jó, que mesmo ele sem nada, ele estava naquele momento orando pelos seus amigos. Quais amigos, pastor? Aqueles que falaram mal dele, irmãos. Jó estava orando então, irmãos, imagino que no mundo espiritual, imagino que os amigos de Jó, deu um nó agora na minha cabeça, falaram mal de você, Jó, ninguém te abençoou, te julgaram, tu está orando por eles, estou orando, mas Deus vai mudar a minha sorte. Irmãos, entenda que não é para você só chorar ou só reclamar. Entenda que quando você começa a tomar atitudes contrárias àquilo que estão fazendo com você, Deus vai te honrar. E aí o que acontece? Aquelas pessoas, Deus então coloca o desejo no coração daquelas pessoas a levarem presentes para Jó. Elas começam a levar presentes, ouro, começam a abençoar a vida de Jó. Irmãos, em nome de Jesus, começa a orar pelos teus inimigos, pelo amigo é fácil, começa a orar por quem te persegue, é bíblico. Deus vai abrir portas, vai abençoar a tua casa, a tua vida, as tuas finanças. É um princípio bíblico, pode aplaudir a palavra de Deus. E no capítulo 42 final ele diz assim, Deus, eu sei que tu podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E aí, querido, para terminar, quando as forças de Gideão eram poucas, mas ele já tinha entendido anteriormente quem ele era em Deus, ele era um varão valoroso. E então
Ele, tá bom, Deus, com 300, vamos lá. E ele se organiza 3 companhias de 100. E no versículo 20 e 21, sabe qual era a arma deles? Eu vou terminar, presta atenção, olha para mim. Sabe qual era a arma deles? Uma tocha acesa na mão esquerda e uma trombeta na mão direita. Eles não tinham espadas, eles não tinham estiletes, melhor dizendo, a arma de Davi, como é que chamava? Funda, atiradeira, eles não tinham naquele momento espada, eles até possuíam, mas eles foram na guerra com uma tocha numa mão e a trombeta na outra. Se você entender, como diz Efésios capítulo 6, que as armas da nossa milícia são espirituais em Deus. Se você entender que a tua guerra não é contra carne ou sangue, ao invés de você levantar a tua espada, vá com o fogo do Espírito Santo dentro de você, e vá com o teu instrumento de adoração em mãos, e adore a Deus. Os teus inimigos cairão por terra. Eles estavam com as tochas e estavam com a trombeta. O que adianta você entender que você tem a tocha, a trombeta, as armas e não usa? Eles levantaram suas tochas e tocaram suas trombetas. Eles foram para uma guerra com um objetivo, e Deus jogou os inimigos por terra. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus cria confusão no meio dos inimigos, e eles se matam. Irmãos, a confusão não é para estar na casa do crente, não é para estar no casamento do crente, a confusão não é para estar na vida financeira do crente, a confusão é para estar no inferno, irmãos, porque o livro de Lucas diz: o reino dividido não subsiste. Satanás nunca vai vencer, porque ele e o seu reino, ele está dividido, eles são contra eles mesmos. Mas nós, irmãos, que andamos na luz, vamos vencer, porque temos comunhão com Deus.